Saudações, me chamo Solor e hoje nós vamos falar sobre Tomás de Aquino, filósofo medieval renomado, escolástico do século XIII, frei dominicano, teólogo, essencialmente um professor, um homem que ao largo de sua vida dedicou-se ao estudo e à docência. Para tanto, vamos nos guiar pelo livro do professor Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. No quinto capítulo de sua obra, o professor Danilo Marcondes começa por nos apresentar o contexto de Tomás de Aquino, o surgimento das grandes universidades medievais, Oxford, Salamanca, Paris, Nápoles, Bolonha, algumas inclusive que Tomás de Aquino estudou e posteriormente lecionou. Começa por nos apresentar também o surgimento das ordens mendicantes, dos franciscanos e dos dominicanos, na qual Tomás de Aquino posteriormente ingressou. Fala também de um pequeno esboço da vida de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nasceu em 1224 ou 1225 em Roca Seca, na Itália, filho do conde Landolfo de Aquino e Teodora de Chieti, no que era então o reino de Nápoles e Sicília, sob o domínio do Sacro Império Romano Germânico, sob o governo do imperador Friedrich Roger de Hohenstaufen, Frederico II, que mantinha ao sul da Itália uma corte cosmopolita com estudiosos, tradutores, como Miguel Scoto, filósofos e a Universidade de Nápoles. Tomás de Aquino estudou na Universidade de Nápoles, após a sua infância, que desde os 5 anos foi enviado para o mosteiro de Monte Cassim, aos cuidados do seu tio Sinibaldo, que era abade beneditino, e lá teve a sua iniciação cristã e sua alfabetização. Posteriormente, em Nápoles, ele estudou o trivium e quadrivium, as artes liberais. Ele estudou a gramática latina, a retórica, a dialética, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. E lá ele conheceu a Ordem dos Pregadores, a Ordem dos Dominicanos, conheceu o ministro-geral dos Dominicanos, Johannes von Ildenshausen, João Teutônico, e ingressou na Ordem dos Freis Dominicanos. Não sem alguns desentendimentos com sua família, que tinham planos para ele na sua carreira eclesiástica, desejava que ele fosse o abade de Monte Cassino, assim como seu tio Sinibaldo, e Tomás de Aquino desejava ingressar na ordem dos dominicanos e ser pobre por amor de Cristo, ser essencialmente um teólogo por opção fundamental, filósofo medieval e alguém que se dedicava à docência e à pregação do Evangelho. Mas após os desentendimentos com sua família e um ano um- feito refém no castelo de Aquino, né, em Roca Seca, ele partiu para a Universidade de Nápoles para dar continuidade aos seus estudos de filosofia. Conheceu a filosofia de Aristóteles, estudou com Alberto von Lauingen, Alberto Magno, e o seguiu para a Colônia, na Germânia, onde estudou com ele teologia. Aos 27 anos, Tomás de Aquino já tinha todos os requisitos para ser um doutor de teologia e de filosofia, conforme o, o currículo disciplinar das universidades de sua época. Em 1253, ele inicia a sua docência na Universidade de Paris, não também sem alguns desentendimentos com a corporação dos mestres seculares, os professores, clero secular, que, que lecionavam na Universidade Medieval de Paris. E entre os anos de 1253 a 1256, ele escreveu sua pequena obra O Ente e a Essência. No capítulo B do quinto capítulo de seu livro, o professor Danilo Marcondes nos fala da filosofia de Tomás de Aquino. Nos diz que Tomás de Aquino não era somente um frei dominicano, não era somente um comentador, um conhecedor da filosofia de Aristóteles, mas que era um filósofo original, criativo, possui uma filosofia única, uma filosofia do ser. E o professor Danilo Marcondes sublinha que não deve nos desmotivar ou nos desanimar a ler Tomás de Aquino duas coisas. Primeiro, o uso instrumental, às vezes tradicionalista ou conservador, que algumas leituras fizeram.
professor Danilo Marcondes diz que a filosofia de Tomás de Aquino e esse tipo de leitura são coisas diferentes, né? E ele nos incentiva a ler e interpretar Tomás de Aquino em sua grandeza conceitual, argumentativa, para compreendermos sua importante contribuição para o pensamento filosófico. E outra coisa que não deve nos desmotivar ou desanimar também é a complexidade e a magnitude da grande obra de Tomás de Aquino, com suas muitas questões e argumentos. E, nesse sentido, o professor Danilo nos motiva. E, na parte C do seu quinto capítulo, ele pretende analisar o argumento das cinco vias. Como a filosofia não se faz sem sua história, e nunca é bom deixar de ler o texto do filósofo, nós queremos apresentar aqui um pequeno trecho do texto de Tomás de Aquino para tomarmos contato com a obra e termos uma noção assim, ainda que primeira, do conceito do que é ente, né? Podemos resumir antes de ler de que ente, na linguagem comum, são todos os seres, são todas as coisas. Mas o ente é um, um existente que é determinado por uma essência, ou seja, algo que existe com uma natureza própria. E a diferença de ente e coisa é que coisa se refere à essência, que explica e define o que a coisa é, e ente se refere ao ser, ao ato de ser daquilo que existe na atualidade, na atualidade efetiva, né, na realidade. Daí, coisa do latim res, onde muitas coisas concretas deriva a palavra, a ideia que nós temos de realidade. Então, vamos finalizar lendo um trecho do texto de Tomás de Aquino, capítulo 1 do Sobre o ente e a essência. O ente por si se divide de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo significando a verdade das proposições. A diferença destes é que, do segundo modo, pode ser dito ente tudo aquilo do qual pode ser formada uma proposição afirmativa, ainda que aquilo nada ponha na coisa. Modo pelo qual as privações e negações são ditas entes, pois dizemos que a afirmação é oposta à negação, e que a cegueira está no olho. Mas do primeiro modo não pode ser dito ente senão aquilo que põe algo na coisa, donde a cegueira e similares não serem entes no primeiro modo. Portanto, o nome de essência não deriva de ente dito do segundo modo, pois deste modo, algo que não tem essência é dito ente, como é evidente nas privações. Mas essência deriva de ente dito do primeiro modo. Daí o comentador dizer no mesmo lugar que o ente dito do primeiro modo é que significa a essência da coisa. Filósofo aqui, como o professor Danilo Marcondes falou em seu texto, se refere a Aristóteles, e o comentador se refere a Averroes, Abu al-Walid Muhammad ibn Rushd, dois filósofos que Tomás de Aquino respeitava e gostava muito. Muito obrigado. Leia Tomás de Aquino, leia filosofia.